onde os filhos de Deus se tornariam escravos, servos dos representantes de Satanás. Então os soldados pararam com medo, ninguém se apresentou. Durante 40 dias esse gigante esteve ali, desafiando. Todo dia ele dizia: onde é que está? Traz aí um campeão, traz aí alguém que vai me enfrentar aqui. Quem vencer, pronto, ganhou a guerra e todos vão ser escravos, os vencidos. Todo dia ele desafiava. Então Davi foi mandado para o seu pai, não tinha idade ainda para a guerra, os seus irmãos tinham e estavam ali, mas ele não tinha idade ainda. Então seu pai disse: vai levar ali comida para os seus irmãos e para o capitão. Por que levar comida para o capitão? É simples. Vou tratar bem o capitão para ele tratar bem meus filhos, não colocar meus filhos na linha de frente da guerra, senão eles vão morrer. Então essa era a ideia de Jessé, né, pai de Davi. E Davi foi levar essas comidas, essas coisas. Quando chegou ali, quando ele estava conversando ali com seus irmãos, conversando com o povo, apareceu o gigante com um desafio lá na hora. E ele diz: mas quem é esse incircunciso? Por que ninguém foi lutar com esse homem? Eu vou lutar com esse homem. Então ele tinha uma fé tremenda em Deus. E ele disse: eu já lutei com o leão, com o urso e venci. E ele olhava para o gigante e via apenas alguém mais fácil de acertar. E essa conversa, então, chegou aos seus irmãos ficaram desesperados, falando que ele calar a boca, não falar mais nada, que corria o risco de morrer a qualquer momento. E a conversa chegou ao rei Saul, que mandou chamar então Davi. E viu que realmente ele tinha fé e que acreditava. Vamos ver então, no tópico 3, a presença de Davi. Jessé enviou Davi ao local da batalha para entregar víveres para seus irmãos e para o chefe do exército. Samuel 17, 12 a 21. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar o filisteu. Com permissão do rei e confiando em Deus, Davi foi ao encontro de Golias, com apenas uma funda e 5 pedras do ribeiro. 1 Samuel 17, 40 a 47. E com uma única pedra derrubou o gigante e o matou com a espada deste. 1 Samuel 17, 48 a 58. Uma vitória de desfecho surpreendente. Um gigante vencido por um jovem pastor de ovelhas. Um exército inteiro posto em fuga após um combate inusitado e desigual. Assistindo ao duelo estava Jonatas, o filho de Saul, que ficou profundamente tocado pela vitória de Davi sobre Golias. Então nós vamos ver que Davi consegue a permissão do rei para lutar contra o gigante. É claro que todo o exército de Israel pensava: coitado do menino, não vai durar 5 minutos. O próprio gigante olhou para Davi e disse: eu sou lá cachorro, você vem comigo com essas pedrinhas aí. 5 pedrinhas, pegou lá no ribeiro. Mas ele não precisou de 5 não, precisou só de uma para derrubar o gigante. Ele queria só derrubar, o resto ele teria que fazer na mão mesmo. Então o que ele fez? Com uma pedra, ele derrubou o gigante caiu, e ele pega a própria espada do gigante, que para levantar aquela espada deve ter feito muita força, e cortou a cabeça do gigante. Aí agora todos viram que era uma coisa de Deus, porque Deus faz assim, o impossível. Era impossível aquele jovem adolescente vencer aquela luta. Então todos perceberam que isso aí é coisa de Deus, né? E aí tomaram coragem, todos agora foram enfrentar o exército inimigo, e todos correndo. A luta estava vencida. Mas quem venceu a luta foi Deus. Ele usou o quê? Um jovenzinho para fazer isso. Então quando Jonatas, filho de Saul, vê isso, ele vê que realmente Davi é de Deus. Tem uma fé parecida com a sua. Jonatas, é claro, poderia ter tido essa mesma fé. Mas às vezes a pessoa tem fé para lutar contra pessoas iguais, né? Mas quando surge uma luta muito grande, acaba que a pessoa não tem aquela fé necessária. E às vezes a gente vê pessoas que nós julgávamos que nunca teria essa fé e de repente a gente vê que ele tem. Ele acredita realmente em Deus e faz grandes coisas para Deus. Na parte 2, então, nós temos uma amizade aprovada por Deus. Tópico 1, Jonatas torna-se amigo de Davi
Tópico 2, uma amizade fiel e duradoura. Tópico 3, uma aliança do Senhor. Tópico 1, então, Jonatas torna-se amigo de Davi. O povo de Israel jubilou diante de tremenda vitória. Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército, Abner, chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça do filisteu. 1 Samuel 17:54. Porém, Jonatas, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos em relação ao jovem pastor, que derrubou o gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade e de amor fraternal por Davi. Deus tem seus caminhos, e quando Ele quer, cria circunstâncias ou muda circunstâncias segundo seus propósitos amorosos e soberanos. Então aqui, todos ficam admirados com o feito de Davi. Havia um prêmio para casar com a filha do rei. Então ele estaria na parte financeira garantido a vida inteira, e ainda a sua família seria abençoada, não pagaria mais impostos. E quando o povo vê que Davi venceu, se jubilam, se alegram, dão glória a Deus. Então, aí Jonatas, olhando isso, ele viu: este é um homem que realmente tem fé em Deus. Então ele sabia que aquele homem dali para frente poderia ser um grande amigo, um grande aliado. E ele então desenvolve em seu coração uma amizade muito grande por Davi. E ele teria a oportunidade de conversar muito com Davi, de conviver com Davi, porque Davi seria então chamado, para ficar lá tocando a harpa para o seu pai, quando estivesse ali com o demônio perturbando, Davi vinha, tocava a harpa e os demônios saíam. Então eles tiveram a convivência. E nós acreditamos também que Davi, como Davi não era um soldado, precisava de treinamento, eu acredito que quem deu esse treinamento para Davi foi o próprio Jonatas. Jonatas era conhecido como o melhor guerreiro que existia ali. E Davi se tornou rapidamente um melhor guerreiro, maior ainda do que Jonatas. Então nós acreditamos que ele aprendeu com o melhor. E Jonatas tinha todo o interesse em que Davi aprendesse realmente, porque Davi foi convidado então para ser o quê? Pajem de armas do próprio pai de Jonatas, do rei Saul. E um pajem, como nós vimos, já falamos sobre isso, um pajem era muito importante para alguém. Jonatas venceu uma guerra usando o pajem para matar as pessoas, que ele atacava, derrubava e o pajem matava. Então o pajem é um parceiro realmente na hora que precisa. Davi não tinha experiência de guerra, então ele teria que ter essa experiência. E nós acreditamos, não tem na Bíblia isso, eu acredito que o próprio Jonatas, pensando na segurança do seu pai e na amizade e aliança que ele fez com Davi, ele treinou Davi para se tornar o melhor guerreiro de Israel. No tópico 2, uma amizade fiel e duradoura. A Bíblia registra com expressão tocante os sentimentos de Jonatas por Davi. Diz o texto bíblico: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E fizeram uma aliança diante de Deus. 1 Samuel 18, 1, 3 e 4. O texto registra expressões que significam que Jonatas não só admirou grandemente a coragem e a audácia de Davi, como sentiu no seu íntimo que deveria nutrir por ele profunda amizade fraternal. Então nós vemos aí que esse sentimento de amizade que brotou no coração de Jonatas por Davi não foi apenas uma coisa do próprio Jonatas, mas também Deus estava aí presente. Por quê? Deus escolhera Davi para ser rei. Então precisaria que Davi ficasse próximo do rei, para aprender o quê? Aprender como é que tratava o povo, como é que recebia, como é que aconselhava, como é que planejava as guerras. Então Davi precisaria estar perto do rei. E através então dessa grande amizade que surgiu aí, Davi pôde estar ali perto, aprender muita coisa, para depois, quando ele começou então a reinar, ele poder colocar isso em prática e melhorar o que Saul fazia de errado. Então veja bem que Jonatas vai fazer uma aliança agora, uma aliança de sangue com Davi. Todos aqueles itens da aliança lá que nós falamos, com certeza foram repetidos ali, foram feitos. Então é uma aliança. Então eles ficam muito amigos. É uma amizade fraternal. E nada mais do que isso. Às vezes as pessoas pensam outra coisa, mas a verdade é essa. É uma amizade, um homem com um homem. Naquele tempo, se achasse alguém que pensasse diferente, que agisse diferente, que fosse homossexual,
era morto. Pense bem nisso. Então não existia nada disso. Vamos então ao tópico 3, uma aliança do Senhor. Grupos homossexuais procuram distorcer o sentido desse texto quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi porque o amava com a sua própria alma e entregou a Davi suas vestes e equipamentos de combate. 1 Samuel 18, 3 e 4. Eles o fazem de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Nada mais incoerente com a verdade bíblica. Jonatas era casado e pai de um filho, cujo nome era Mefibosete, 2 Samuel 4:4. Em nenhum texto da Bíblia se diz que Jonatas desobedeceu a Deus e a sua lei. Ele sabia que, se fosse homossexual, estaria cometendo uma abominação ao Senhor, Levíticos 18, 22, 20 e 13. Na verdade, aquela amizade calorosa foi inspirada por Deus, pois Jonatas haveria de ser, tempos depois, o amigo que iria livrar Davi da sanha ciumenta e sanguinária de Saul. Eles fizeram aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor, 1 Samuel 18, 3. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e disparate. Então as pessoas que são homossexuais, elas querem encontrar um apoio na palavra de Deus para seus atos abomináveis diante de Deus. Está escrito bem claro na Bíblia: não te deitarás com homem como se fosse mulher. Eu abomino isso. Deus detesta isso. Quem fazia isso era morto, a lei mandava matar. Então não podia existir isso em Israel. Era proibido. E Jonatas provou em tudo que ele era o quê? Um homem de Deus. Ele jamais faria isso. Então ali se desenvolveu uma amizade verdadeira, fraternal. Não tinha nada a ver com sexo. Jonatas era casado, tinha um filho chamado Mefibosete. Davi, quando matou o gigante, então agora ele vai se casar com a filha do rei. Então não tinha nada a ver com homossexualidade. E porque a pessoa não sabe o que é uma aliança, então não entende isso. Eles fizeram uma aliança aqui, mas é uma aliança diante de Deus, uma aliança de sangue. Não tem nada a ver com aliança, casamento, ou união homoafetiva, não tem nada a ver com isso. Por isso que é importante saber o que é uma aliança. Na parte 3 nós temos aí o caráter de Jonatas e suas lições. Tópico 1, um homem de coragem. Tópico 2, um homem humilde. Tópico 3, um homem leal. Olha aí, o caráter de Jonatas e suas lições. Há um provérbio popular que diz: tal pai, tal filho, sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Mas tal entendimento não pode ser generalizado. O exemplo de Jonatas é prova disso. Seu caráter praticamente era o oposto ao seu pai. Vejamos alguns aspectos do caráter de Jonatas. Então vimos aí que Jonatas não copiou seu pai e podemos ver que ele tinha um bom caráter. Seu modo de agir, de pensar, de fazer as coisas era o oposto do seu pai. Ele amava as pessoas, ele respeitava as pessoas e ele quis fazer uma aliança de sangue com Davi, provando que ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Era uma aliança que se fazia com Deus, e quando se fazia com alguém, era na presença de Deus. Buscava sempre a aprovação de Deus e se buscava sempre fazer uma aliança com alguém que fosse realmente de Deus, comprovadamente diante de Deus. Temos um quadro aí na revista do professor, qualidades e realizações então de Jonatas, e vamos ver as lições de vida de Jonatas. Então, qualidades e realizações. Ele era corajoso e um líder natural. É o amigo mais íntimo que Davi teve. Confiava em Deus, era leal. Lições de vida nós vamos ver. Lealdade é uma das partes mais fortes da coragem. Lealdade a Deus coloca todos os outros relacionamentos em perspectiva. É trabalhador. Grandes amizades são custosas. Então nós vimos aí um resumo aí, né, das qualidades, virtudes de Jonatas e que servem para nós como cristãos imitarmos isso aí. Devemos ter lealdade. Lealdade para com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então essa lealdade a Deus é principal e dessa lealdade vai depender a lealdade para com os homens. Nunca podemos ser leal a alguém se essa lealdade vai ferir a lealdade nossa com Deus. Então é muito importante os homens aí às vezes ter muitos amigos. É importante ter verdadeiros amigos. Tópico 1, um homem de coragem. Tópico 2, um homem humilde. Tópico 3, então, um homem leal.